Olá, amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma noite de estudos, de reflexões, de boas vibrações, que com certeza é isso tudo que nós estamos necessitando. Então agradecemos muito a presença de todos, porque é sempre uma alegria nós podermos compartilhar de coisas boas da vida. E uma das coisas boas que a vida com certeza nos deu foi essa oportunidade de aprendermos sempre, porque o que existe conhecimento é algo inesgotável para o nosso próprio caminhar, para o nosso próprio existir. Assim agradecemos muito a todos que estão conosco e vamos fazer a nossa prece inicial, depois diremos o nosso boa noite a todos, como sempre temos feito. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade deste encontro, a alegria de viver, as bênçãos que temos recebido. Que Deus nos abençoe, que o Pai de bondade nos conceda sempre o seu amparo, a sua luz, a sua grandeza sobre nós. Que Deus nos abençoe, que os bons amigos espirituais estejam junto de nós, guiando as nossas reflexões, nos intuindo e nos inspirando. Vamos lá ao nosso boa noite, então, aos amigos que estão conosco aqui. Vamos ver, porque a lista é grande hoje. Tânia, Cláudia, Júlio César, Célia, Edith, Malu, Dilza, Valéria, Eliane, Débora, Cláudia, Tânia, Beth, Cláudia, Malu, Gil, boa noite a todos. Laura, que estamos vendo aqui também, Cláudia, Deus abençoe, Deus ilumine, Cida, são todos amigos que partilham conosco deste momento e a gente fica muito feliz por poder vivenciar tudo isso, né? É uma bênção de Deus. Hoje a nossa noite é de estudo de O Livro dos Médiuns. E interessante, ouvindo Marlon Riquidal falar, ele diz assim, preste atenção. Ele falava sobre obsessão, nos aconselhava a ler o capítulo 14º do livro A Gênese, quando fala de fluidos e fala das influências. E falava também da obsessão, como nós vimos nesse capítulo 23 inteirinho do Livro dos Médiuns, dizendo, preste atenção, para uma pessoa que não tenha o costume dos trabalhos mediúnicos, é aconselhável que leia a Gênese, porque ali ela terá as noções exatas do que é obsessão. Porém, para os outros, o aconselhável é o Livro dos Médiuns. Veja bem o título, Livro dos Médiuns. A quem se destina? Aos médiuns. E aí, a obsessão é muito mais detalhada. Portanto, a responsabilidade de todos que participam nos trabalhos, né, nos trabalhos mediúnicos, é muito grande, porque os detalhes maiores estão na obra, o Livro dos Médiuns, para nos guiar, para servir de norte a todos nós. Assim, amigos, mesma coisa para esse capítulo 24. Esse capítulo 24 está falando da identidade dos espíritos, como nós podemos identificar quem é esse espírito que está se comunicando, ou se o nome que ele diz chamar-se é o real, é o verdadeiro, ou se ele está nos enganando. E para uma pessoa, vamos dizer, leiga, aquele que não tenha o conhecimento da doutrina, talvez, né, ela coma com farinha, que é este ou é aquele, ou ela compra a ideia de ser este ou aquele espírito, e está tudo bem. Mas como nós estamos vendo o livro dos médiuns, significa dos trabalhadores, dos que têm mais proximidades com as comunicações, esses cuidados têm que ser redobrados, porque estão mais sujeitos a enganações. Então vamos ao capítulo 24 com esse cuidado que Kardec nos convida a ter.
Ele inicia falando sobre as provas possíveis de identidade dos espíritos. Como vamos identificar? E começa o item 255 da obra O Livro dos Médiuns, falando sobre a identidade dos espíritos. E ele diz, essa é uma questão muito controvertida. É uma questão difícil e controvertida. Dizer quem é quem, identificar os espíritos, não se comunicam apresentando o seu RG para nós, para que possamos identificá-lo, nem suas impressões digitais para identificação, não há essa possibilidade. Então, até que para impressão digital, no passado, houve, porque nós tínhamos os fenômenos de materialização, onde os espíritos podiam colocar a mão dentro de uma vasilha com cera quente, mergulhavam a mão ali, quando retiravam fora da vasilha e tiravam a mão de dentro, ficava a luva de cera, como essas pernas, braços, cabeça de cera que nós vemos em Aparecida do Norte. Ficava exatamente o molde e muitos espíritos deixaram por dentro daquela luva de cera a sua impressão digital. Isso é narrativa dos estudos espíritas, mas não temos essas materializações. Então, como nós, na atualidade, vamos poder nos ocupar disso tudo, né? Como vamos entender isso? E Kardec já inicia dizendo, olha, é uma questão controvertida. Espíritos não trazem documentos de identidade, já dizia Kardec. E com facilidade, alguns usam nomes emprestados. Se apropriam do nome do outro e vão fazer fake news. Vejo que já existia, daí o nosso cuidado de verificar se é verdadeiro ou falso. Usavam nomes emprestados. Esta é, pois, depois da obsessão, dizia Kardec, uma das maiores dificuldades da prática espírita. Então, a obsessão, a identificação dos processos de obsessão, dos graus de obsessão, do meio de cuidar da obsessão, Kardec colocava como a maior dificuldade na prática espírita, ou seja, no atendimento mediúnico, no contato com o mundo espiritual, nessa parte da ciência espírita, da experimentação. Obsessão era a maior dificuldade. E a segunda maior dificuldade que ele via era a identificação de quem estava se comunicando, dizendo para nós que não é tão simples assim. Em muitos casos, identidade absoluta é secundária e desprovida de importância real. Eu já contei a vocês que uma vez, né, nós participávamos de um trabalho mediúnico, isso há mais de 30 anos atrás, e numa casa espírita, junto com vários companheiros, e o Bonani, nosso companheiro, é quem dirigia, João Batista Bonani dirigia este trabalho. E nesse trabalho manifestava-se uma entidade que, quando essa entidade se manifestava no grupo, todos sentiam um perfume na sala. Era uma coisa fantástica, uma emoção, era de uma suavidade a fala dessa entidade. E nós apelidamos essa entidade de freirinha. Eu não sei, associamos a sua delicadeza àquelas freiras da igreja sacramentina, extremamente delicadas, dóceis, singelas. E uma vez nós dizemos, mas nós precisamos saber o nome dela, nós não sabemos até hoje o nome. E ela manifestava-se todas as semanas, trazendo conselhos, orientações para nós. E quando foi um dia, então hoje nós vamos perguntar para ela o nome. E quando ela se manifestou mais do que depressa, ele que era o dirigente e eu na retaguarda, só esperando para ver o que acontecia, ele questionou qual era o nome dela. Com toda a delicadeza, perguntou se ela poderia nos dizer o seu nome. Levamos um sermão. Foi isso que nós dois levamos. Porque ela disse assim que o nome não era o que mais interessava. Se nós estivéssemos apenas preocupados com o nome, não estaríamos prestando atenção no recado que ela trazia, na orientação, na palavra amiga que ela trazia. Olha, nós dois ficamos com cara de tacho, a vontade era sumir. Nunca mais nós perguntamos para nenhum espírito
comunicante, qual é o seu nome? Não perguntamos. Se algum quisesse identificar, seria por sinais claros para nós ou nomenclatura que ele quisesse dizer. Mas questionar, não mais, porque nós tivemos esse puxãozinho de orelha de uma forma delicada, mas que nos envergonhou muito e que mostrou o quanto infantis nós éramos. Quanto infantis, porque não interessava verdadeiramente o nome. Nós ainda estávamos presos àquela ideia, né? Sabe com quem você está falando? É coisa ainda da nossa vida encarnada nós nos comportarmos assim. E por isso passamos esse apuro desnecessário. Então Kardec mesmo está dizendo, eu acredito que aquela época, há tantos anos atrás, nós não tínhamos prestado atenção a esta lição que está aqui no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, quando o próprio Kardec está dizendo, em muitos casos, identidade absoluta, que pode haver uma identidade relativa, ou a gente dar um nome, ou eles dizerem um nome que bem entenderem, em muitos casos é secundária e desprovida de importância real. Quer dizer, o que vale mesmo é o conteúdo da comunicação que os espíritos estão trazendo para nós. Então, vamos a mais uma série de boa noite aqui que nós não dissemos. A Márcia Cícia, Rosângela, Neuza, a Cida Hoffmann, já dissemos, Rosa, Rogério, Marina, Cláudia. São muitos amigos que estão conosco, graças a Deus, Silvia, Júlio, José Carlos, Sandra, Sebastiana, Terezinha, Mona Lisa, Silvia Tobias, Marli, são muitos, Bete Basílio, Cecília, Didi, muitos amigos, Valdemir e Vladimir também, Márcia Ribeiro também, Dirceu, sejam todos bem-vindos, porque a noite é nossa, é das nossas reflexões. Eliana de Ubatuba mandando 1 milhão de coraçõezinhos junto com a Cidinha. Elas nos fortalecem com as vibrações de carinho que vão demonstrando para todos nós, para o grupo inteiro. Nós agradecemos muito isso. A Laura também participando conosco. Então, continuando essa reflexão e essas orientações do codificador, ele diz assim, a mais difícil de se constatar, a identificação, né, a identidade do espírito, a mais difícil de se constatar, são de personagens antigas, pessoas com nomes. Vamos supor que alguém desse uma comunicação dizendo chamar-se Platão. Como vamos identificar Platão? Não temos ideia, ou alguém desse passado da história do mundo. Como vamos identificar com presteza? Mesmo se disser ser um dos apóstolos de Jesus. Não temos foto, não vimos foto, não temos RG, não sabemos se verdadeiramente, não temos o que nós temos como referência que vão nos indicar que sim, realmente é essa pessoa que está falando. Então Kardec já dizia que o mais difícil de identificar são personagens antigos, pessoas que viveram há muito tempo. E diz mais ele que muitas vezes é mesmo impossível essa identificação. Como dissemos, fosse um desses antigos chegando até nós, como nós vamos ter elementos de identificação? Para nós torna-se impossível. A que então reduz-se a identificação daquele personagem? A apreciação puramente intelectual. Agora sim, isso nós somos capazes de fazer. De observar a manifestação, a comunicação, a palavra, o conteúdo da palavra, e por isso Kardec diz, julgamos os espíritos pela linguagem. Espíritos mais evoluídos não têm palavras chulas, tão do populacho ou baixo calão, não tem. Eles não se utilizam dessa terminologia tão corriqueira
mas que afronta o bom senso. Então, espíritos desse tipo não se comunicam assim. Tem uma linguagem limpa, escorreita, perfeita, uma fala bem falada. É interessante, vamos lembrar aqui um momento, a primeira manifestação mediúnica de Eurípides Barçanufo, a primeira noite, o primeiro contato, lá na Fazenda Santa Maria, quando o tio senhor Mariano é quem dirigia esse trabalho. O Eurípides teve uma comunicação belíssima, onde ele não teve a menor dúvida de tratar-se de Vicente de Paulo, através de um camarada da fazenda, um homem do campo, que era inclusive analfabeto. Mas a linguagem utilizada por esse espírito, o conteúdo da mensagem trazida por ele, não deixava dúvidas nenhuma de ser a pessoa. Porque aquele homem que estava servindo como médium naquele momento não tinha condição nenhuma de transmitir a mensagem com tal fidelidade, com tal forma de expressar-se. Então é isso que Kardec nos convida. Aqui tenhamos atenção ao conteúdo, ao nível intelectual daquele que se apresenta, porque é o nosso único meio de podermos julgar com quem estamos falando verdadeiramente. Julgamos então os espíritos pela sua linguagem, e ele próprio traz nesse item 255 um exemplo falando a respeito do espírito que denomina-se Fenelon, dizendo trivialidade e puerilidade. Imagine, ele diz, Fenelon comunicando-se via médium, num trabalho mediúnico, trazendo palavras triviais, pueris, infantis. Um espírito desse nível filosófico e conhecedor de tanta coisa, isso declaradamente não se trata do espírito. Se coisas ditas com caráter nobre, que não contradissessem, teria grande possibilidade de ser. Então, se o espírito, comunicando sobre um tema, falando sobre uma informação, ele não se contradiz, ele mantém uma linguagem nobre, semelhante a que aquele poderia usar, se fosse, vamos dizer, numa área técnica, algo técnico, e ele então usaria a terminologia, sendo verdadeiro, traria a terminologia específica daquela situação. Mas, se ele se contradiz, se ele não usa essa terminologia, não aceitemos como verdadeiro. E se disser, tem grande chance de ser, nada poderá 100% dizer que é a própria criatura que está se manifestando ali. Mas Kardec faz uma ressalva, que voltamos àquela história que eu contei para vocês, da chamada freirinha por nós, num trabalho mediúnico. A identidade pouco importa. A identidade pouco importa, se só diz coisas boas. Então, quando a manifestação é de palavras positivas, de orientação, coisas boas, coisas que animam, que clareiam, que fortalecem a fé, que importa? Quem é que está trazendo, quem é o porta-voz dessas palavras? Não importa o nome, importa é o conteúdo. Vamos lá, boa noite a Claudete, boa noite a Neuza, a Sandra, a Lourdes, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro de corações amigos. Então, minha gente, ele fazia essas ressalvas e dizia, e havia uma questão que se levantava. Não seria fraude se tomasse um nome suposto e só por isso não seria bom o espírito? Era isso, se ele usa um nome que não lhe pertence. Só esse fato dele estar usando um nome que não é dele já não especifica que ele não é um bom espírito.
Era essa a questão para se pensar. Então, no item 256, Kardec continua: à medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as características distintivas de sua personalidade desaparecem na uniformidade da perfeição, mas nem por isso deixam a sua individualidade. Vamos entender o que é que Kardec está dizendo aí. À medida que o espírito vai se melhorando, vai se purificando, vai se intelectualizando, vai se espiritualizando no sentido de transcendência, de crescimento espiritual, ele vai se elevando na hierarquia. A hierarquia que Kardec se refere é aquela classificação dos espíritos que nós encontramos no Livro dos Espíritos, nas questões de 110 até 113. É aquela que ele fala, espíritos inferiores, espíritos sábios, espíritos bons, e ali ele dá a característica de cada grupo. Aquilo que ali está registrado é algo de efeito pedagógico para nós. Kardec foi observando as comunicações e pela fala, pelo conteúdo, foi separando em grupos espíritos semelhantes. E por isso ele coloca então essa classificação para o nosso entendimento. E aí ele diz, à medida que os espíritos se melhoram, eles vão se elevando na hierarquia, começando desde os espíritos imperfeitos até os espíritos celestes, os espíritos perfeitos, os espíritos iluminados, vai se elevando, passo a passo, nós vamos então progredindo. E ele diz só que o que acontece na medida em que os espíritos evoluem e vão para esses níveis de espíritos muito avançados, espíritos iluminados, eles vão perdendo as características próprias da individualidade. Vão perder essas características. Eu penso, eu falo. Eles adotam a fala e o pensamento coletivo daquele grupo. Então, qualquer um deles poderá ser porta-voz de um mesmo conteúdo, porque todos falam a mesma língua, abraçam as mesmas ideias. Porém, embora isso aconteça, eles não deixam de ter a sua própria individualidade. Isso acontece com os espíritos superiores e puros. Continuam indivíduos, pode ser João, pode ser Maria, pode se apresentar com esse nome ou com aquele nome, não importa. A maneira de falar, o conteúdo das suas palavras é muito semelhante de um para o outro, mas a individualidade deles permanecem, é claro. Nessa posição, o nome que tiveram na Terra, numa das muitas, e ele fala mais de 1000 existências corporais efêmeras, nada mais significa. Porque hoje, eu estou Marina, hoje. Quem me conhece nesta encarnação, me conhece com esse nome. Os meus documentos portam esta identificação. Mas quem fui eu em tantas vidas passadas? Quantos nomes? Masculinos, femininos, estranhos, pronunciáveis ou impronunciáveis por nós nos dias atuais, de línguas diferentes? Quer dizer, é o mesmo espírito e em cada experiência vestindo uma identidade nova. Mas não muda a criatura, a sua essência, por conta disso. Então, o que Kardec está dizendo é que para os espíritos superiores e puros, que já passaram por mais de 1000 encarnações, já tiveram tantas identificações, o nome nada significa. Ele usa um qualquer para a sua identificação, mas para ele não faz diferença. Ele aceita qualquer nomenclatura, porque são muitos RGs, muitas carteiras de identidade em tantas vidas passadas.
Espíritos, diz Kardec, se atraem pela semelhança de suas qualidades, formando grupos ou famílias simpáticas. Então, não necessariamente falariam em seu próprio nome, mas falariam em nome daquele grupo, da falange, da equipe. É assim que nós não nos reportamos. Quando nós vemos Jesus perguntando ao endemoniado de Gadara, ao espírito que estava obsedando, qual é o teu nome? E ele diz, meu nome é Legião, identificando que havia um grupo enorme com aquele mesmo comportamento, que não interessava o nome, interessava que eles estavam ali todos para perturbar. Assim, os espíritos superiores, não interessa o nome, são da equipe de Maria, da equipe crística, são do grupo da falange do Dr. Bezerra, ou de outros e outros e outros tantos que existem. Kardec vai mais além nesse item, dizendo, considerando, primeiro, um número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter atingido planos mais elevados. Quer dizer, desde a origem dos tempos, desde que o mundo é mundo, quantos espíritos na face da Terra, desde a sua criação, já não chegou a esse nível de espíritos mais elevados, foi para planos mais elevados. Nem hoje está tão próximo de nós, está em esferas mais elevadas. Considerando então esse número imenso de espíritos que conseguiram atingir planos mais elevados, considerando o número restrito de homens que deixaram na Terra um grande nome, porque são poucos. Uma população hoje de 7 bilhões de criaturas na face da Terra, quantos nós temos na face da Terra hoje, compondo esta humanidade terrena, homens que deixaram um grande nome, quer dizer, que estão fazendo um grande trabalho na face da Terra. Em comparação com 7 bilhões? Será que nós temos 7 mil? Com certeza não. Então, considerando os que já foram, considerando os poucos que estão deixando na Terra, ou que deixaram a época de Kardec um grande nome na Terra, nós compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria não deve ter nome para nós. Porque toda essa grande leva do início dos tempos, que já vive em esferas mais elevadas, se comunicarem conosco, não terão mais um nome que a gente possa identificar. Não fazem parte do conteúdo que nós temos hoje. Não teríamos, nem o santo Google talvez encontrasse essa criatura se nós assim o procurássemos. Porém, diz Kardec, como precisamos de nomes para fixar nossas ideias, eles podem tomar de um personagem conhecido, cuja natureza mais se identifique com a deles. Então, aí sim, eles podem usar desse nome para servir de referência para que o outro que precisa de uma identificação, precisa saber com quem está falando, para não ficar tão no ar, eles podem usar um nome de um personagem que mais identifique a sua maneira de ser. Isso pode acontecer. E aí Kardec vai falar um pouquinho sobre os nossos anjos de guarda, os anjos guardiães. Ele diz, assim se fazem conhecer pelo nome de um santo conhecido. Então, muitas vezes, nós perguntamos, quem é seu protetor, né? É Nossa Senhora Aparecida. Quem é que te protege? É a Virgem Maria. Quem é que te protege? É São Jorge. Quem é que te protege? Nós vamos procurando a identificação de um espírito que para nós merece uma deferência
E vamos identificando assim. E não é isso, nosso anjo de guarda não é a Virgem Maria, não é a Nossa Senhora Aparecida, não é. É um outro espírito bom que cuida de nós, mas que para o nosso contato, nós vamos então nomenclaturar. Ele se apresenta com um nome que nos faça sentido, que nos faça querer alguma coisa de conexão, de ligação, podemos chamar por eles. A Cláudia está dizendo aqui, se perdemos nossa identidade. Não. Nossa individualidade e identidade como pessoa, não. Perdemos o nome da carteira de identidade. Perceberam? Nós perdemos aquilo que servia como identidade apenas por ser o nome, de como nos apresentávamos. Mas não perdemos a nossa identidade de espíritos e de indivíduos. Essa não. Continuamos nós mesmos, apenas não se ocupa mais se vamos chamar disso ou daquilo. Não é essa a preocupação. Tanto faz qualquer nome que poderíamos atender, porque não sabemos, não é o mais importante. Porque quando fomos criados por Deus, não tínhamos nomes. Eram somente os filhos diletos, as centelhas divinas, a individualidade do princípio inteligente. Era isso. Então, isso nós não perdemos. Perdemos nomes, muitas vezes. Porque imaginem bem, se hoje, né, nós vamos nos lembrar de todas as experiências já vividas e como nos chamariam, sei lá, da época em que vivemos lá entre os godos, os visigodos, ou os druidas, ou os homens primitivos da Austrália, não sei, que nome teríamos? E esses nomes ficaram porque eles faziam referência a uma experiência, apenas uma experiência. Mas não a nossa identidade em si. A nossa individualidade, ela permanece conosco. O Gil diz aqui, nomes são por períodos, e são. É interessante o que o Gil está falando, que mesmo nessa encarnação, nós tivemos nomes que nos deram na infância, às vezes apelidos, nomes carinhosos, abreviação do nosso nome, e nós atendíamos a todos esses. Se fôssemos escrever o nosso nome, escreveríamos o nome por inteiro. Mas nos chamavam de vários nomes e nós atendíamos na infância. Crescemos, passamos sim a registrar o nosso próprio nome em várias situações. Mas quantas pessoas, adultas ou jovens, abraçam carreiras artísticas e usam outro nome, que é o nome artístico, e passa a atender por esse outro nome. Eles tiveram um período de vida com o nome anterior e a partir dali são conhecidos com o nome atual da carreira artística que abraçaram. Ou político. Pessoas que hoje a política permite que ele inclua aquele nome político, aquele apelido, na própria assinatura. Coloca-se dentro dos seus documentos aquela referência. E no casamento, quando se abraça o nome do marido ou da esposa, porque hoje pode fazer essa escolha, o homem pode mudar o nome dele usando o sobrenome da esposa. Então nós vamos mudando constantemente, fora aquelas coisas interessantes que acontecem, que dizem assim, né? Uma vez um amigo meu me encontrou no supermercado e a minha neta estava ainda bebezinho, tinha nascido. Hoje ela está moça. E ela disse assim, aí está a avó da Maria Fernanda. Eu falei, não sou mais a Marina, agora eu sou a avó da Maria Fernanda. Então, vejam como por um período a gente vai mudando tudo. Vamos mudando, né? É a mãe do fulano de tal, é o pai do fulano de tal. Já não nos reconhece mais pelo nosso próprio nome, identificam o filho, a filha, o neto.
E assim nós vamos seguindo. Então, que problema tem isso para nós? Nenhum, nenhum. A Marina Negrini está nos lembrando do Divaldo, que também perguntou para Joana, porque ela aparecia constantemente. No filme a gente vê muito isso. Ele muito intrigado em querer saber quem é aquele espírito que aparece vestido de freira perto dele e que o tempo inteiro está azucrinando a vida dele, dando um punhado de regras para ele. E um dia ele pergunta a ela, ela de tanto ele perguntar assim, chame-me simplesmente Joana. E aí ele completou, então Joana de Ângeles, quer dizer, dos anjos, era o espírito. Ele completou Joana de Ângeles para ela e passou a chamá-la assim a partir daí. Então vejam que o nome não é mesmo o mais importante e é isso que Kardec ressalta para nós, né? E ele usa um exemplo muito interessante quando ele diz assim, imaginemos se São Pedro desse uma comunicação via médium, trazendo lá um ensinamento. Imagine se São Pedro desse uma comunicação. E se não há nenhuma prova material de ser São Pedro. Nós não temos a voz desse apóstolo gravada para poder fazer um comparativo, uma análise. Nós não temos nada dele. Como é que nós vamos saber se é realmente ele quem está ali pronunciando aquelas palavras? Tanto pode ser ele, diz Kardec, como um espírito inteiramente desconhecido. Inteiramente desconhecido, porém, pertencente à família dos espíritos a que São Pedro pertence. Por isso, quando dissemos de Bezerra de Menezes, a falange de Bezerra de Menezes, nós estamos falando de muitos espíritos afinizados com o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nosso doutor Bezerra, afinizado no trabalho, estão sob sua responsabilidade, sob sua orientação, e como falam em nome dele, trazendo conhecimentos, ensinamentos, orientações que ele próprio traria, eles podem sim se apresentar e se identificar como Bezerra de Menezes. Embora não sendo o verdadeiro, são cover. Estão trazendo ali a referência dele, mas não que seja ele. Mas por quê? Porque eles pertencem à família espiritual, ao grupo espiritual a que Dr. Bezerra pertence. São do mesmo nível, falam a mesma língua, fazem o mesmo tipo de trabalho. Por isso eles estão qualificados para fazer isso. Então, seja qual for o nome pelo qual invoque o anjo guardião, nos diz Kardec, ele atenderá ao chamado. Não importa, nós vamos dar um nome a ele. Crianças têm muito de amiguinho espiritual. E eles dão um nome ao amiguinho espiritual. Não necessariamente que aquele espírito que eles estão vendo e que entre eles brinca, tenha aquele nome. Mas a criança deu aquele nome e ele atende por aquele nome. Então, a mesma coisa com o nosso anjo de guarda. Não importa o nome, ele atenderá ao chamado porque é atraído pelo pensamento. Aquele que está em pensamento chamando, pedindo a sua presença, a sua ajuda, a sua orientação. Então, por conta disso, é que ele é possível nos atender, né? Vamos ver que eu fiz uma bobaginha aqui na minha... Um minutinho, gente. Nós vamos ter que dar uma diminuída aqui. Vamos dar e voltar a nossa... Vocês sabem que eu sigo ali no computador. Agora o meu celular magicamente está aparecendo os comunicados de vocês, os boa noites. Eu estou conseguindo ver, graças a Deus. Mas voltando então aqui, ele dizia que o nome seria indiferente, o pensamento é que interessa a ele. O mesmo com a comunicação dos espíritos superiores. Não tem importância o nome que a gente queira dar.
Vai ser um nome de referência, um nome de carinho, um nome de respeito, um nome de aconchego. Tá ótimo. Eles vão atender do mesmo jeito. Em todos esses casos, se pode dizer que, se não é ele, deve ser um espírito do mesmo grau ou talvez um seu enviado. É a ressalva que Kardec faz para que a gente tenha atenção. E em resumo, diz ele, a questão do nome é secundária, podendo considerar o nome como simples indício do lugar que o espírito ocupa na escala espírita. Como dissemos, espírito inferior, espírito sábio, espírito de ciência, tudo isso depende, o nome associado a isso. Isso para nós porque a gente vê assim Kardec se ocupando disso, né? Porque ele disse, a identificação do espírito depois da obsessão é o ponto mais difícil nas comunicações. E por conta de que as pessoas muitas vezes se envaidecem de determinados espíritos que comunicam e vão colocando os seus nomes e as pessoas se envaidecem sobre isso. Ou aceitam qualquer espírito que manifeste e que diga um nome importante, aquela mensagem como algo que mereça crédito. O convite do codificador é esse, observemos o conteúdo sempre. É o conteúdo daquela conversação, daquela escrita, daquele texto, que vai nos dar a referência de com quem é que nós estamos tratando e se merece o nosso crédito e a nossa atenção ou não. Vamos dar uma boa noite à Flávia, ao Roberto, a Cláudia nós já dissemos, tem muitos aqui conosco, muitos amigos participando, Lena, Regiane, Marina, que nós já vimos e comentamos sobre Joana de Ângeles, enfim, juntos. Mas Kardec continua a nos falar a respeito dessa nomenclatura. A situação é outra quando o espírito de ordem inferior se enfeita com o nome respeitável para se fazer acreditar. Aí é outra conversa. Enquanto é um espírito bom, trazendo uma mensagem boa para que a gente possa ter uma boa orientação, ele está falando em nome de, ou por deferência a, ele está falando. Mas quando é um espírito inferior, usando um nome importante para se fazer benquisto naquele grupo, nós precisamos tomar cuidado para se fazer acreditar, nós temos que tomar cuidado. E Kardec diz assim, é caso comum. Por que é caso comum? Porque a grande maioria da humanidade é de espíritos ainda inferiores, imperfeitos, endurecidos, infantilizados, levianos. Nós vemos isso o tempo inteiro. Observe postagens, observe letras de música, observem filmes, observem o povo. E nós vamos perceber esse quadro. Então, se a grande maioria da humanidade está assim, eu não digo porque simplesmente nós estamos em processo de mudança, todos nós, e não vamos permanecer do mesmo jeito para sempre. Mas estamos assim. Então, se uma grande maioria está assim, essa grande maioria dos que desencarnem desta maioria vão mudar porque desencarnaram? Não. Vão continuar levianos, infantilizados, endurecidos, rudes, vão continuar, porque essa é a natureza dele. E é a grande maioria. Então, a grande maioria de desencarnados também está assim, também se apresenta assim. Então, por isso que ele diz que é um caso comum nos enganarem com nomes importantes, espíritos que não têm importância real. É preciso manter-se em guarda contra esses embustes, contra essas enganações, é preciso ter atenção. Manter-se em guarda é estar atento a essas condições, porque
é graças a nome emprestados e sobretudo com a ajuda da fascinação que os espíritos sistemáticos mais organizados que sábios, mais orgulhosos que sábios, perdão, procuram impingir as ideias mais ridículas. Olha, vamos reler este alerta de Kardec para todos nós. Por que é que nós temos, então, uma grande maioria de comunicações falsas, de espíritos que se autodenominam criaturas fantásticas e não valem nada, não tem relevância para nós, pretendem apenas anarquizar, pretendem apenas mal conduzir as criaturas. Aí Kardec diz, é graças aos nomes emprestados e sobretudo com a ajuda da fascinação, porque quando se apresentam com um nome importante, os médiuns ficam encantados. Os dirigentes de trabalhos, os doutrinadores, evangelizadores ficam maravilhados. Olha, é tal espírito. O orgulho fala muito alto. E a pessoa fica fascinada por aquele nome, aquela autodenominação do espírito. E vai engolindo tudo que ele fala como verdade. Por conta disso, ele diz, é a ajuda da fascinação. Lembre-se que fascinação é um tipo de obsessão. É um tipo de uma força de um espírito sobre da mente desencarnada sobre a mente encarnada, no caso, né? Do espírito sobre o médium, que fascina, que encanta e que aquela criatura não sabe como se desvencilhar, nem percebe, está tão maravilhado que não percebe. Então, com a ajuda da fascinação, é que esses espíritos sistemáticos, porque não dão folga, se apresentam constantemente, que é muito interessante, né? A gente vê assim, determinados espíritos que toda semana está ali junto daquele médium, trazendo informação, espíritos renomados, espíritos que estariam em esferas superiores. A questão é, será que eles têm tanto tempo assim para ficar ali como babá daquele médium, servindo o tempo inteiro? Será que eles não têm mais nada para fazer na vida, ou ajudar outras criaturas, ou outras frentes de trabalho, do que ficar restrito a um grupo pequeno, mediúnico, com mensagens quase particulares para aquele grupo apenas? Tudo isso é para pensar. Nós não estamos dizendo que não pode acontecer. Esporadicamente acreditamos que sim, mediante a necessidade daqueles que compõem o grupo, para que isso tudo não se complique. Acreditamos que sim. Mas fazer disso uma constante e com tal facilidade de conexão mediúnica é impressionante. Então precisamos tomar cuidado. São espíritos sistemáticos que fanatizam o médium. São mais orgulhosos que sábios, esses espíritos. E o médium entra no mesmo caminho, mais orgulhoso do que sábio. E procura impingir as ideias das mais ridículas aos médiuns. Falam coisas absurdas, ensinam caminhos absurdos, atitudes gestuais, falas, enfim, coisas ridículas. Que não tem sentido um espírito deslocar-se da espiritualidade para estar conosco. Vamos lá, boa noite ao Drauzio, ao Marcelo, que está conosco também. Nós ficamos extremamente felizes de encontrar esses companheiros por aqui. Então, a questão da identidade, reforça Kardec, é mais ou menos indiferente, quer dizer, pouco importa, não é relevante, quando se trata de instruções gerais, pois os espíritos mais elevados podem substituir-se mutuamente, sem que isso acarrete qualquer consequência. Então eles têm uma orientação para dar. Vamos pensar numa mesa redonda, onde nós da plateia vamos para receber orientações sobre este ou sobre aquele conhecimento, ou sobre um determinado assunto. Vamos lá, vamos pensar num assunto.
Nós vamos pensar no assunto obsessão, que nós temos falado, que foi o capítulo anterior. Então nós temos naquela mesa redonda alguém da área da saúde, da área médica, psiquiatra, psicólogo, nós vamos ter médiuns, nós vamos ter religiosos, nós vamos ter pessoas, vamos dizer, ligadas às ciências, à paranormalidade. E dentro deste assunto que se desenrola, cada um, em nome daquele encontro, daquela proposta, vai contribuir com a sua especialidade, num único assunto. Mas na hora que for preciso falar de estruturas cerebrais, eu não vou perguntar para o médium, talvez ele não tenha, não que o médium não possa ter, mas ele não tenha o mesmo conhecimento que um neurologista, um neurocirurgião, que poderia explicar com mais condição. E isso prejudica, traz consequências? Não, enriquece. Então nós podemos ter, quando temos instruções gerais, vamos pensar nas próprias obras da codificação, que foram instruções gerais para a humanidade. E nós temos espíritos variados colaborando. Pensemos no Evangelho. Tem lá Santo Agostinho, tem Paulo, tem Erasto, tem Irmã Rosália, todos colaborando numa única obra, num único entendimento da mensagem do Cristo. Tem o próprio Kardec trazendo de si o seu ponto de vista. Então, quando nós pegamos um trabalho desse tipo, que é de ajuda geral, é coletivo, não importa, cada um vai contribuir com o que possa, sem qualquer prejuízo, pelo contrário, para um enriquecimento. A Cláudia está nos dizendo, acho que isso acontece porque as pessoas querem primeiro o mediúnico e deixam o estudo para trás. As pessoas querem o prático, porque se estudarmos, erramos menos. E é verdade. É o conselho do codificador, é o conselho dos espíritos amigos, que a gente conheça um pouco, pelo menos. Não seja tão cru, porque daí nós nos tornamos crédulos demais. E vamos sendo enganados muito mais vezes, fascinados, obsediados. Então, tudo isso para nós é cuidado. Os espíritos superiores constituem, diz Kardec, uma coletividade, cujas individualidades não são, com poucas exceções, nos são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. A coletividade de espíritos superiores, a individualidade de cada um desta coletividade, raras exceções, diz Kardec, poucas exceções, poucas pessoas sabem identificar esse ou aquele, ou se identificam e conseguimos comprovar. Mas na maioria dos elementos, essa coletividade de espíritos superiores nos são, diz Kardec, completamente desconhecidos. O que interessa não são as pessoas, mas o ensino, o que ela está trazendo. Se o ensino é bom, pouco importa que venha de Pedro ou de Paulo. Tanto faz, diz Kardec. O ensino é bom, está servindo, é aquele crivo, é verdadeiro, é útil, é bom. Se for, o que importa quem é que está trazendo isso? Está chegando até nós. Então, não interessa. Contudo, essa análise que ele faz, de pouco importa a identificação, ele diz, não é assim para as comunicações íntimas, cartas familiares, recados pessoais de entes queridos um para o outro. Aí a coisa muda. Aí importa. Então, neste caso, é o indivíduo que interessa. Antes era o ensino, o conteúdo, a mensagem, isso nos interessava. Aqui é o indivíduo que interessa, porque é o ente querido, porque é o ser pelo qual buscamos para ter alguma palavra de conforto, de orientação, para saber dele, para matar saudades,
para receber alguma orientação. Então, aqui, diz Kardec, é o indivíduo que interessa. Nessa circunstância, se procura assegurar de que o espírito manifestante é realmente o que se deseja. Quer dizer, embora seja a individualidade que nos interessa, o que nós temos que ver é se verdadeiramente conseguimos identificar naquela mensagem, naquelas orientações, naquelas palavras, a personalidade do nosso ente querido, daquele pelo qual estamos chamando, aquele que desejamos o contato. Então, por conta disso, Kardec diz, olha, aqui é diferente. E agora, meus amigos, infelizmente, nós poderíamos continuar, mas o nosso horário avançou muito rapidinho. Muito rapidinho. Então vamos deixar o nosso item 257, ainda vamos falar de identidade dos espíritos na semana que vem, na terça-feira que vem, quando estivermos aqui, se Deus quiser, novamente às 20 horas, para as reflexões do Livro dos Médiuns, que são muito interessantes, mas não só interessantes porque despertam nossa curiosidade, mas porque são alertas, sinais vermelhos e verdes que se apresentam diante da nossa possibilidade de contato mediúnico. Temos que ter atenção, temos que ter cuidado para não sermos ludibriados, enganados naquilo que precisamos fazer. É o convite, é o Livro dos Médiuns, é o alerta para os médiuns, especialmente os médiuns que estão em trabalho, que se dispõem a servir a espiritualidade. Nós precisamos ter esse cuidado. Vamos lembrando, amanhã, quarta-feira, nossa noite de reflexões da obra Pão Nosso, dos ensinos de Jesus, nossa noite de água magnetizada, enfim, aquela noite aconchegante ao nosso coração. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine, abençoe os lares, abençoe esses nossos governantes, porque nós não podemos esquecer que eles recebem muitas influenciações de encarnados e desencarnados. Alguns que desejam o sucesso, o bem-estar, a ajuda, o bem para todos. Outros que não desejam isso, que desejam mais a destruição, a confusão, a dificuldade. Então, peçamos a Deus que ilumine, que os anjos de guarda estejam a postos para socorrer, amparar a todos esses que têm uma responsabilidade imensa neste momento da vida. E a todos nós, aos nossos lares, nossos familiares, que Deus abençoe, que Deus ilumine, muita paz a todos, fiquem com Deus.